Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Legislativa Regional, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, no período antes da ordem do dia, a que amistosa e carinhosamente chamamos PAOD, os deputados têm o direito, nos termos regimentais, de tratar de assuntos de interesse político relevante, como tal considerados num sentido o mais lato possível. Neste período pré-eleitoral, ou de camuflada campanha antecipada, a tendência será sempre o mal e o bem-dizer dos autarcas, das suas graças ou desgraças. Só que, se todos o fizermos, tornar-se-á fastidioso. Confesso que pensei vir aqui queixar-me dos zigue-zagues que fiz para cá chegar sem cair num buraco. Claro que pensei em falar na desorganização, na dificuldade de contacto em localizar processos. Claro que me apeteceu falar nos requerimentos sem resposta, nas perseguições internas, nos lixos e ervas espalhadas por toda a parte, nos pés torcidos na calçada, nas encenações e aparições milagrosas e sorridentes que proliferam nos últimos tempos. Claro que pensei em falar nisso tudo e muito mais, mas não vou fazê-lo. Tenho muito para inventariar, mas também tenho muito tempo para contar. Além disso, seria fastidioso, entraria no fastídio que acabei de criticar. Mas antes de entrar no assunto sobre que recairá a minha intervenção, não posso deixar de agradecer ao Partido Socialista pela caricata e bem disposta sondagem que pagou para nos brindar hoje logo pela manhã. De facto, não há nada como acordar com algo que nos desperte o humor e nos faça começar o dia sorrindo. Bom, mas vamos a coisas sérias. E é de um assunto de veras sério que vos vou falar. Fraturante na sociedade, visível nas ruas, que a todos choca, que a todos toca, sobre o que todos pensamos, mas sobre o qual nenhum de nós, ou muito poucos de nós, tem formada qualquer opinião. É esse assunto, a prostituição. No seu atual quadro legal, na necessidade ou não de alterá-lo, nas alternativas que, a esse propósito, se nos deparam. Curiosamente, e após ter esta minha abordagem preparada, uma estação de televisão emitiu na segunda-feira um debate sobre o tema, que me levou a acrescentar um ou dois factos que me pareceram ter interesse. Não é um assunto em que vá necessariamente defender ou condenar soluções. Apenas pretende lançá-lo à mesa para que todos sobre ele reflitamos. Porque a prostituição em si existirá sempre. Despenalizada, penalizada, criminalizada, descriminalizada. Com a criminalização de acesso, ela existirá sempre. O fenómeno não é erradicável. Naquele debate a que me referi, ouvi espantado um dos intervenientes afirmar que, e isto entre aspas, o problema da prostituição resolve-se abolindo-a, já que, e entre aspas outra vez, como se aboliu a escravidão, pode-se também abolir a prostituição. Disparate, afirmação inconcebível. Por alguma razão, e se calhar com toda ela, lhe chamam a profissão mais velha do mundo, e que, de facto, existirá sempre. E existirão no mundo, recenseável, segundo muito falíveis estudos, pelo menos 40 a 45 milhões de prostitutas, das quais, tristemente, uma enorme percentagem é constituída por menores. Existem basicamente três sistemas de encarar a prostituição. O proibicionismo, que vigora, por exemplo, na China e em muitos estados dos Estados Unidos da América. O abolicionismo, onde simplesmente não se regulamenta a atividade, como em Portugal, ou onde se aborda o assunto transversalmente, como em países do norte da Europa. E o regulamentista, onde se encara a prostituição como uma atividade profissional e se regulamenta a mesma. De uma forma imposta, como na Alemanha ou Suíça, ou de uma forma concertada, como na Nova Zelândia. Atualmente, o ordenamento jurídico português não criminaliza a conduta da pessoa que se prostitui. Criminaliza, outro sim, a exploração da prostituição por parte de terceiros, o proxenetismo na linguagem usual, o lanucínio na linguagem jurídica. Esta criminalização já tem, porém, sido alvo de críticas, sendo inclusivamente acusada de inconstitucionalidade por ir pretensamente contra a liberdade sexual e neutralidade do direito penal quanto à moralidade sexual. Esta posição, contudo, nunca foi aceita pelo Tribunal Constitucional, que defende que tal atividade pressupõe uma exploração contrária à dignidade da pessoa, essa sim, digna da proteção do Estado. Além disso, a punição do lanucínio decorre igualmente da Convenção para a Supressão do Tráfico de Pessoas e da Exploração da Prostituição de outrem, já ratificada por Portugal há muito tempo. Hoje discute-se a legalização da prostituição. Sabemos que, a nível da República, este é um assunto que, nos bastidores, está a ser trabalhado e discutido. Não se confunda legalização com descriminalização de quem se prostitui. Esta situação de descriminalização é a que se verifica atualmente em Portugal.
A legalização, objetivamente dita, essa implicará ou implicaria a descriminalização do proxenetismo, indo contra a convenção que atrás referi, e tornar-se-ia legal o que hoje é crime. O proxenetismo passaria a encarnar uma atividade empresarial não criminosa, reconhecida judicialmente, e igualmente com obrigações, nomeadamente fiscais. Mas não ficaria por aí. O exercício da prostituição passaria a ser regulamentado como qualquer outra profissão, sujeita a regimes laborais e fiscais. Será este um meio adequado de enquadramento jurídico ou social do problema da prostituição? Parece-me que, assim e sem mais, não será. Entendo, contudo, que algo tem que ser feito. Aqueles, os mais conservadores, normalmente não entendem assim. Normalmente entendem que a legalização da prostituição deve ser impedida por razões morais, definindo a moral na diferenciação entre o certo e o errado. Acusam o Estado de estar a perder todas as suas referências, de se estar a criar uma sociedade em que tudo é permitido. Li, algures, uma crónica muito conservadora, em que o seu autor afirmava que a esquerda tem uma posição antimoral, em que o Estado não compactua com a moral, por isso não podendo determinar o que é certo ou errado, sob pena de entender estar a ir contra a liberdade individual do cidadão. Essa ala, de facto, nunca estará de acordo com esta pretendida legalização, acusando os partidos do centro e de esquerda de quererem mexer na legislação por terem uma visão laicista, se não mesmo ateísta, do Estado. A posição do centro e da esquerda é efetivamente outra. Isto sem querer dizer que, de forma alguma, essa posição seja um afastamento da moral do Estado. Antes, pelo contrário, sendo uma sua obrigação moral. Neste momento, o PS estará a preparar algo sobre a matéria. Aliás, sendo natural que o faça, pois este partido parece sempre desesperadamente procurar questões fracturantes que o Bloco ainda não tenha capitalizado, para trazê-las à colação, com todo o impacto que isso tem e com toda a popularidade que isso, de vários núcleos, pode acarretar. Assim, e porque sabemos que o quadro legal vai de facto ser mexido e que está na realidade a ser trabalhado, até porque o conceito lato de legalização da prostituição integrou a moção aprovada pela Comissão Nacional do Partido Socialista, há que definir que posição tomar, quais as melhores soluções, quais os exemplos que devemos ir buscar ao direito comparado. A Suécia terá sido o primeiro país a adotar, já em 1999, legislação que visa regulamentar e diminuir a prostituição através da criminalização não de quem se prostitua, mas de quem pague, de quem à prostituição recorra. Ou seja, optou por castigar o cliente, não o ou a prestadora de serviços sexuais. A Islândia e a Noruega seguiram os passos e hoje consagram regimes congêneres. A Irlanda do Norte foi a primeira nação do Reino Unido a seguir esta orientação. Na França, no ano passado, adotou-a também. Este, o chamado modelo nórdico, é aliás alvo de uma recomendação de uma diretiva europeia não vinculativa, aprovada em 2014, que a considerou a forma mais eficaz de combater o tráfico de mulheres para a exploração sexual. Não se lembrando, porém, na sua fundamentação, que a prostituição não é só feminina, é uma atividade levada a cabo por ambos os sexos, e omitindo do seu raciocínio tal facto. Mas a verdade é que essa Comissão entende que existe uma clara ligação entre a prostituição e o tráfico de pessoas, especialmente em países onde aquela atividade foi legalizada e regulamentada nos termos em que o foi na Alemanha, na Holanda ou na Suíça. Ou seja, nos países que não adotaram o modelo nórdico. Esta solução, a da criminalização da clientela, contudo, não é também vista com bons olhos pelas organizações que agremiam as prestadoras que, como em Portugal, a RTS, ou Rede de Trabalho Sexual. Na opinião desta organização, este tipo de medidas apenas favoreceria maior clandestinidade das trabalhadoras, que se veriam na necessidade de esconder os seus clientes. A RTS considera a medida nefasta, pois tornaria a atividade mais invisível e, com isso, mais suscetível e vulnerável a atos de marginalização e dependência. Já quando da discussão destas medidas em França, verificaram-se muito participadas manifestações das profissionais do sexo, completamente contra a medida, e em que foi adotada como lema a célebre frase feminista "Ne me libérez pas, je m'en charge", ou seja, não me libertem, eu tomo conta de mim própria, ou eu encarrego-me disso. A verdade é que em países como Portugal, mas também Espanha, Reino Unido, Bélgica, Itália, Polónia, Dinamarca e outros, a prostituição não tem enquadramento legal. E a verdade é que, pelo menos na minha opinião, esse enquadramento legal deve ser encontrado e definido. Note-se que, repito, o assunto é deveras controverso. Ainda há pouco mais de uma semana, a deputada Rubina Berardo
numa sua crónica na revista Sábado, chamava a atenção para a existência de artigos científicos que, após a análise a 150 países, chegaram à conclusão que naqueles em que a prostituição é legalizada, como na Alemanha e na Suíça, existe maior número de entradas de vítimas de tráfico humano. Chama também a atenção para um estudo do Parlamento Europeu que alegadamente demonstra como a regulamentação da prostituição na Alemanha serviu de incentivo ao tráfico de seres humanos, tendo aumentado o número de mulheres que entraram naquele país para a prostituição, quando, antes dessa legalização, o número de mulheres traficadas estava em queda. Mas tem mais. Nesses países, segundo apurei, em que se procedeu a essa regulamentação imposta pelo Estado, está provado por estudos recentes que só cerca de 10% das profissionais estarão inscritas na Segurança Social. Só essa percentagem mínima se revela e se submete voluntariamente a esse regime que lhes foi oferecido. Um exemplo dado como de grande sucesso é o da Nova Zelândia, em que foi regulamentada a atividade, mas após exaustivas reuniões entre os profissionais do sexo que se organizaram e os políticos e agentes jurídicos. No fundo, criou-se uma regulamentação por acordo e de acordo com as pessoas que por ela ficariam abrangidas. Descriminalizou-se a prostituição, protegendo-se os direitos humanos dos profissionais, o seu bem-estar, segurança e saúde. Regulamentou-se o funcionamento dos locais para o seu exercício, obrigando-se os seus proprietários a certificação. Implementou-se a proteção policial contra abusos, garantiu-se o direito à recusa, assegurou-se questões de segurança e a colaboração entre o Governo e os profissionais é uma realidade. E a verdade é que não têm sido relatados casos de tráfico sexual no país e o número de profissionais terá até diminuído. A questão está, assim, em saber como regulamentar esta atividade, que não se pode continuar a ignorar como se não existisse desde sempre. Legalizando-a no sentido de lhe conferir direitos e obrigações e equipará-la a uma ou outra qualquer profissão, mantendo o status e criminalizando quem a ela recorre, ou seja, adotando o chamado modelo nórdico, optando por um regime misto que conjuga estas duas orientações, sendo o desiderato de diminuir a atividade de venda de sexo, qual o modelo mais adequado? Existirão outras opções, outros modelos, e o desiderato, será mesmo esse? O tema tem estado afastado da agenda política, nenhum partido tendo apresentado até agora qualquer proposta concreta sobre o tema. O Bloco de Esquerda já defendeu publicamente aquilo que chamou um enquadramento legal dos trabalhadores de sexo. Julgo que defenderia a legalização tout court, no modelo germânico, presumo. O Partido Socialista, como disse, já fez incluir o tema numa moção levada à sua Comissão Nacional, que apesar de muita celeuma e importantes votos contrários, como o do próprio Dr. António Costa, acabou por ser aprovada. Também este partido parece defender a regulação do trabalho sexual, de forma a que esteja sujeito aos direitos e deveres de outras profissões. O PSD, e mais exatamente a JSD, já em 2015 aprovou uma moção para a apresentação de um projeto de lei ao Parlamento. A moção, que foi aprovada por unanimidade, não apontava modelos, mas defendia o debate prioritário do tema junto da sociedade civil, mais próximo, talvez, do método que terá sido utilizado na Nova Zelândia. Tal, porém, acabou também por não ter seguimento. Curiosamente, nenhuma força política parece, até agora, vir a campo defender o modelo nórdico, o recomendado pela União Europeia, aquele que estatisticamente mais resultados obteve, sob o ponto de vista de diminuição do sexo por pagamento. Será chegada a altura de se discutir a sério o assunto. Julgo que este é um problema de consciência, a cada um caberá escolher o seu entender e a opção que lhe pareça mais adequada. Numa batalha entre a moral de cada um e a força que cada um queira a esta conceder na formação da vontade geral. Parece-me a mim um daqueles assuntos em que a liberdade de voto deveria ser concedida, deixando à consciência de cada um a direção do seu voto, para que o resultado final fosse mais o espelho das vontades e consciências dos portugueses, não o mero refletir das orientações partidárias. Assim se praticando, num assunto tão delicado, a verdadeira democracia. Muito obrigado.